Olá, amigos do Museu da Eletrônica. Hoje a gente vai ter um dia especial nessa série de visitas de oficinas eletrônicas, que é o nome dessa pasta de vídeos, que você vai encontrar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou deixar um link que você vai clicar e vai ser levado para essa série onde eu faço visitas, principalmente para os colegas veteranos, para as oficinas de eletrônicas que a gente chama do período da eletrônica clássica. E o dia de hoje é um dia muito especial, porque eu tenho o prazer de visitar o Sr. Jaime José Locatelli, que é, sim, eu posso dizer, um colega técnico veterano que tem uma história riquíssima, uma história longa na eletrônica, que começou a sua vida lá muito jovem, aos 13 anos de idade na eletrônica, e hoje vai compartilhar alguma coisa desse início da sua vida na eletrônica e alguma coisa da sua carreira na eletrônica. A conversa com o Sr. Jaime, ela seria muito longa se a gente fosse falar de tudo que ele pode compartilhar conosco, mas nesse vídeo a gente vai tentar passar para vocês a beleza desse período que nós chamamos de eletrônica clássica, o período da montagem dos rádios, das indústrias que nasceram. Muitas indústrias que a gente se refere nasceram na casa das pessoas, e a trajetória profissional do Sr. Jaime vai nos ajudar a fazer uma viagem no tempo. Eu vou enriquecer esse vídeo o máximo que eu puder com fotos. O Sr. Jaime é uma pessoa muito organizada, pelo que ele já me mostrou antes dessa conversa, e ele tem um acervo histórico maravilhoso de fotos que eu vou compartilhar com vocês no YouTube. Seu Jaime, seja bem-vindo ao Museu da Eletrônica, seja bem-vindo ao passado, como eu digo para as pessoas que assistem o canal. O que nos motiva no Museu da Eletrônica é justamente isso, é a gente conversar sobre esse período, que já vai longe, esse período histórico, mas que trouxe para nós histórias de vida maravilhosas, como a sua, que vai relatar agora. E eu gostaria de começar, Sr. Jaime, com uma pergunta inicial que é muito importante para nós do Museu da Eletrônica. Como foi o seu primeiro contato, com que idade e como o senhor iniciou lá a sua carreira, a sua trajetória profissional na eletrônica? Então, inicialmente, eu quero te cumprimentar pelo teu trabalho, um trabalho excelente, precisa dedicar muito tempo. Né? É o seguinte, então eu vou iniciar pelo meu professor de radiotécnica inicialmente. Tá? Foi o Sr. Eberhard Gabler, né? Ele veio da Alemanha em 1951, após a Segunda Guerra Mundial. Ele é formado em eletrônica. Ele tinha um tio aqui em Briga-Westfalen, o Sr. Winonschek. E ele acabou vindo para cá e instalou uma radiotécnica. Ele foi em 1953, em março de 53, eu com 13 anos, meu pai veio falar com o Gabriel se daria um emprego para mim, aprender radiotécnica. Né? Meu pai já preocupado também já com os filhos que iam fazer na vida. Aí o pai conversou com o Gabriel, inclusive o seguinte, não tinha salário, o pai disse, olha, nada de salário, só ele quer o aprendizado, não precisa pagar nem coisa nenhuma. E aí, passados os dias, o Gabriel disse, ok. Então, dia 1º de abril de 53, eu iniciei, né, o meu trabalho. Hoje é no mesmo endereço que em 1987 eu adquiri o imóvel antigo, demoli e construí o prédio onde funcionou posteriormente a minha loja Teverlândia, inclusive a Radiotécnica também estava anexa. Uma coincidência, né, mas foi isso. E bem, aí o Gabriel, comecei a receber os primeiros ensinamentos, né? E ele, além dos concertos, ele começou, aliás, no Rio Grande do Sul, no interior, era a única fábrica que montava rádios. Ele montava rádios, amplificadores, transmissores, porque ele tinha muita experiência na Alemanha quando veio para cá. E ele projetava qualquer aparelho e podia montar que dava certo, funcionava.
E nesse local permanecemos uns 2 ou 3 anos. Né? Eu tinha, na época, pela idade, eu fazia meu curso primário, né? Aí no Colégio Auxiliadora. E aí eu já tinha vindo com o segundo ano que eu morava no interior, quando nós íamos aqui morar numa chácara próxima, hoje já é cidade, né? Na época, lá em 53. E comecei a trabalhar só na parte da tarde, né? Nos primeiros meses, né? Primeiros anos. E depois, concluído o primário, como não existia ginásio na cidade, eu passei a trabalhar como total, à tarde, parte da manhã e parte da tarde. Aí depois, posteriormente, ele mudou para outro endereço, a oficina foi para outro endereço, inclusive apareciam as fotos aí depois aí. E as fotos também do prédio antigo vai aparecer também, onde eu iniciei meu trabalho. Na época ali não tinha calçamento, não tinha nada, a rua Bárbara que vinha aí, não tinha nada, essas coisas aí. E aí o Gabriel foi me passando os conhecimentos. E eu fiz também o curso do monitor, fiz o monitor também. E tudo que eu podia ler sobre essa matéria e aproveitar e tal, eu fui fazendo, né? Tem diversos livros que eu fui adquirindo e comprando e lendo. Né? E aí eu fiquei, de 1º de abril de 53, eu fiquei até 30 de maio de 59, quando eu tinha que prestar o serviço militar. Aí eu fui, comecei em Porto Alegre, acabei prestando serviço militar em Porto Alegre, em 59. E nesse período com o Gabriel, a gente montava os rádios, e esses rádios, a maioria, eram vendidos aqui na região, especialmente em Santa Catarina, né? Ele vendia muito em Santa Catarina. A marca do rádio, Rádio EGA, que Eberhard Gabriel, ele montou, inverteu, ele vendeu o Rádio EGA. Ele ficou famoso a Rádio EGA. Aí aqui, por exemplo, para o salão paroquial da igreja, na época, o seminário, o hospital, essa coisa, toda a parte de sonorização, fui feito por Gabriel, na época. Eu, inclusive, no hospital, trabalhei um tempo lá, colocando as caixinhas de som, né? Porque no seminário, para Afonso Correia, onde hoje é a residência do bispo, tinha um amplificador ali, tinha uma linha de transmissão que ia o som por lá para cada quarto do hospital, tinha música e missa. O senhor lembra a idade que o senhor Gabriel tinha em 53? 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. Ele veio da Alemanha, mas pelo que o senhor fala da capacidade técnica que ele tinha, ele era inteligentíssimo. Então. Muito inteligente. Ele era capaz. Ele projetava, ele tinha uma facilidade de projetar um transmissor, um amplificador, um rádio. Ele tinha E o senhor descobriu a afinidade também. E aí ele era muito assim, exigente na qualidade de fazer as coisas, né? Montar, desde uma solda que fazia, tinha que ser perfeita, né? Ele era muito exigente desse ponto. Então eu aprendi muita coisa com o Gabriel, sabe? Esse detalhe de cuidar das coisas, ter cuidado, ter mais qualidade nos produtos. Então, e a gente ia inovando sempre, ajudava com coisas novas, né? Até nos últimos tempos eu era o chefe da oficina, tinha mais os colegas que trabalhavam, o Geraldo Daminori, outros que trabalhavam nesse período, o Rondani, e outros que trabalhavam comigo. E o Gabriel foi o seguinte, o Gabriel foi piloto de planador e paraquedista da Segunda Guerra Mundial. E sobreviveu porque ele tinha levado um tiro, perdeu o rim ou o pulmão, não lembro com certeza, e ele foi recolhido numa vala lá e foi para o hospital e se salvou. E depois, junto com mais 2 amigos, veio para o Brasil, lá em 51, 52. E nesse período da eletrônica, Sr. Jaime, então, o senhor entrou em 53, se montava radiovitrolas, e vocês faziam isso dentro da própria eletrônica, era o mesmo espaço. O mesmo espaço. Naquela sala se fazia as montagens e, logicamente, a assistência técnica depois para o cliente que comprava o equipamento. Era tudo ali. Então a eletrônica, ela vivia disso, a montagem e a assistência técnica. E o senhor aprendeu a trabalhar então com rádios, com toca-discos, transmissores também. E aprendendo tudo isso aí, né? Inclusive até raio-x, quando eu consertava do hospital do Torene, fazia consertar raio-x. Até tem uma brincadeira que ele fez comigo, ele consertou o raio-x e fez um raio-x meu, e apareceu os botões da camisa.
E ele me disse assim, olha, a gente está com um problema. Eu olhei, olha, a gozação. Nunca mais esqueci essa passagem, eu lembro no raio-x do Dr. N. E fora esses rádios que vocês montavam, Sr. Jaime, nessa época, as pessoas traziam outros aparelhos de outras marcas também para o concerto? Traziam também. E eram poucos na época também, né? Não tinha tanto o rádio da época, né? Mas sempre tinha o concerto, né? Sim. Concerto. E ele incrementou a venda, né? Inclusive quem mais levava rádios para Santa Catarina era a família Halbert, que eles vendiam o café e o sabão. Eles iam muito para Santa Catarina, Francisco já levavam os rádios. Os choros, o pessoal, iam lá e levavam os rádios e através dos ônibus nós encaixotávamos os rádios, tinha gradado de madeira depois, e ia para Palmeira, que eu tinha filho lá em Palmeira, né? Manfred Grond. Palmeira, que também tinha as revendas lá. Né? E as caixas? As caixas vinham prontas. Vinham prontas. As caixas, chassis, vinham prontas. E os componentes, a gente fazia só a montagem. Montava a fonte, que os vibradores, né? Calibrar o vibrador, para ter muito cuidado, porque era tudo bateria, né? Sim. Bateria válvula, né? Sabe, tudo válvula. E posteriormente surgiu o transistor, esse mais tarde, né? Então, foi assim, e aí o Gabriel, passado um período, disse, não, eu vou te pagar um salário, inclusive pagou até a Previdência na época, que não era o INSS, era o IAPC, uma coisa assim. Foi a ajuda de aposentadoria e aquela carta que ele me deu quando eu saí, a cidadão lá que me ajudou na minha aposentadoria. Nessa época não era todos os lugares que tinham energia elétrica. Provavelmente o interior, as comunidades rurais, e aí que vocês montavam os rádios com vibradores para colocar numa bateria automotiva. Telespark era a marca mais que usava. Telespark, sim. Esses os vibradores. Essas coisas deixava praticamente semi-prontas para montar depois, quando atrasava, remessa e caixa, certos componentes que eu expliquei anteriormente, a gente fazia já semi-pronto para montar o rádio, era mais rápido. Né? Colocava o tecido, vinha e colar. E a venda era feita direto para o cliente final ou era entregue para lojas que vendiam? Olha, a maioria para o cliente final. E aí Santa Catarina começou alguns pontos de venda, sabe? Então o Robert entregava já praticamente nos pontos já definidos. Esses rádios. Palmeira tinha loja lá também. Eu precisaria comprar também lá. Santa Catarina está muito próximo de nós estamos aqui em cima da fronteira, né? 30 e poucos quilômetros. Então era comum entregar nesses lugares. Entregar nessa região. Mas realmente a energia elétrica era bem complicada na época, né? Não tinha. Depois que começou as redes do interior, mas foi bem mais tarde, né? Eu quero aproveitar, Sr. Jaime, isso que o senhor falou do Gabler, falecido, saudoso técnico Gabler. O senhor falou que ele era muito metódico, muito detalhista na qualidade, na forma de montagem. E isso fica uma mensagem muito forte para os colegas técnicos em eletrônica de hoje, que estão assistindo esse vídeo, que a gente, na verdade, vive numa era diferente, né, Sr. Jaime? No século XXI, a gente já comenta muito sobre isso, a gente vive na era da obsolescência programada, onde tudo sai de fábrica com data programada para terminar, para acabar, né? E aí, quando a gente vê histórias como essa que o senhor começa a relatar, que nos deixa maravilhados, porque enquanto o senhor está falando, parece que eu me sinto lá dentro da eletrônica do Gabler fazendo o trabalho que o senhor estava fazendo. E parece que eu estou lá, porque é uma coisa interessante que acontece nas entrevistas que eu faço, Sr. Jaime, é que existe, parece que um fio de ouro que liga as histórias de vida. A minha própria história de vida é muito parecida com a sua. Modestamente falando, eu também comecei com 13 anos, eu também fui aprendiz de uma eletrônica, eu também fiquei até os 18 anos, também fui para o quartel, que daqui a pouco nós vamos falar isso. Mas essa história, o que eu queria falar principalmente da qualidade do que se fazia, né, Sr. Jaime? Por exemplo, quando a gente olha para os instrumentos que o senhor gentilmente coloca para a gente ver, o multímetro Samba 320X, o multímetro Kyuritsu, o gerador de RF CRT,
Hoje, por mais que se fale em grandes marcas de equipamentos, não se fala mais em equipamento que dura, né? Sim. As coisas hoje são feitas para terminar. Né? A gente às vezes diz, você pode comprar o smartphone mais caro que tiver, daqui 3, 4 anos no máximo, ele vai acabar. E esse prazer que nós temos de ver na eletrônica antiga e nessa história de vida que o senhor nos traz, tão gentilmente, dos anos 1950, é muito comum no museu, e tem muitos vídeos de rádios dos anos 1950 que estão destruídos, que os cupins comeram a caixa, que o chassi enferrujou. Quando a gente olha equipamentos tão bem preservados, isso traz uma satisfação, né? E o que a gente quer é tentar manter isso. Isso aqui tem 65 anos. 65 anos. Guardando isso. E funciona. Funciona. Essa é a melhor parte, funciona. Né? Então, avançando, Sr. Jânio, então, lá dentro da eletrônica, da radiotécnica, né? A radiotécnica Gabler, né? Dentro da radiotécnica Gabler, então, o senhor aprendeu a fazer o reparo, a fazer a montagem, a colocar o som no hospital, teve essa experiência, teve contato com a rádio. Sim. E então agora a gente avança um pouquinho, e agora o senhor pode ser chamado de técnico em eletrônica com 18 anos, era assim que chamava, radiotécnico? Radiotécnico. E agora o radiotécnico Jaime José Locatelli chega a hora de ir para o quartel. Sim. E no quartel, naturalmente, aconteceu com o senhor aquilo que aconteceu comigo também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O Gabler, a intenção dele seria, o Gabler construía planadores. A paixão dele era construir planadores e voar planador. O que ele voou na Segunda Guerra Mundial, planadores, e ele tinha uma técnica de fazer planador impressionante, a qualidade de fazer planadores. Quando foi construído aqui, teve um planador que eu ajudei, quando eu não tinha trabalho na oficina, qualquer coisa, aí a gente ia lá ajudar a lixar as nervuras do planador, junto com o Romano Sorce. Então o Gabriel veio de lá com isso. E daí no quartel foi o seguinte, eu tinha que me alistar aqui em Frederico, né? Mas se eu me alistasse em Frederico, eu teria que servir na fronteira, essa borda, essa região aí, o Oeste. Aí eu fui me alistar em Porto Alegre, porque tinha aí o senhor que vendia componentes para o Gabriel, o senhor Frigo, que ia dar na UNEC Porto Alegre, que fabricava o rádio mundial. E como eu sabia que o Gabriel pretendia se mudar para Palmeira, né, no período, a ideia inicial seria eu prestar o serviço militar e ia trabalhar na Rádio Mundial em Porto Alegre, na indústria da rádio, da rádio. Mas aí surgiu um fato novo, né, não vou colocar agora aqui, mas surgiu um fato novo. E aí quando foi na seleção lá quando incorporou lá em junho de 59, cada um via qual era a atividade que era. Aí eu ia para a companhia tal, para outra tal. Aí como era radiotécnico, eu escrevia um pouquinho a máquina também. E aí quando foi primeiro dia lá, selecionaram, vai para a companhia tal, que foi uma atividade de cada um na função. E como era radiotécnico, aí eu acabei o sargento Sadir lá, que era desse portão de comunicações, lá, com o nosso. Um caminho natural, vai para as comunicações. Aí, entre outros, lá em 4, 5, nós fomos para a comunicação. Aí nós fomos para a companhia de comando, que era a companhia top do 18, ali em Porto Alegre. Né? E aí, no pelotão, claro, a gente foi se adaptar aos equipamentos do exército, tudo isso, né? E aí, depois, passado até, enfim, saiu o curso de cabo. Né? E eu só não tinha, eu só tinha primário na época também, né? E telegrafia, não sabia nada. Mas eu tinha um colega, o Antônio Borovitch, que era de Erechim, tinha feito no Parabéns, Porto Alegre, um curso especializado, e ele me ensinou, pelo menos, o básico, o exame básico, me ensinou isso aí, e treinamos uns quantos dias lá, esse negócio lá. Aí eu acabei de estar aprovado no curso de cabo. Com todo o curso de cabo que eu comprei, e esse aparelho, aquele terceiro lá em fevereiro de 60. Eu participei de duas situações lá, nós fomos para outros locais fazer as manobras e tal, né? Então os outros, do Jeep, né, com todos os equipamentos, né, o pessoal das comunicações. Então o quartel para mim assim foi excelente, porque a gente
conheceu muita gente e tal, e aprendizado. E continuou trabalhando com eletrônica no quartel? Aí com equipamentos de rádio, comunicação. Exatamente, isso aí. Né? E aí depois eu retornei, né, em abril, convenci o capitão a me liberar mais cedo um pouco, do que eu ficaria mais tarde, em julho, lá para ensinar o pessoal, estava entrando na outra turma. E aí eu retornei e acabei adquirindo essa oficina, onde começou a Rádio Técnica Locatelli. Esse foi o ano? Qual ano? O ano de 60. 1960 nasce então a Rádio Técnica Locatelli. Dia 23 de maio de 1960 nasce a Rádio Técnica Locatelli. E na Rádio Técnica Locatelli, o senhor também montou equipamentos ou aí mudou um pouco? Não, aí era concerto mesmo. Concerto mesmo. Aí já tinha chegado outras marcas do mercado. Sim, mercado. E aí o que aconteceu? Surgiu o transistor. Então era outra fase. Então eu comprei tenho livros do transistor e tal. E aí foi uma fase assim, financeiramente até muito boa. Essa época eu já estava ali no edifício Tonial, que eu iniciei lá no Sr. Eugênio Kuhn, assim, depois, 2 anos depois, o espaço era muito pequeno já, então eu aluguei outra sala no Tonial. Ali foi um período que eu não sei o número de rádios que eu transformei de bateria para pilhas, mas foi muitos. Aí aqueles rádios que eram fabricados nos anos 50, que eram com o vibrador, que dependia da bateria, sim, voltavam agora para a Rádio Técnica Locatelli para transformar. Transformar para pilhas. Aí eu limpava tudo, chassis, refurava os chassis, colocava o soquete para colocar o transistor, e como eu tinha prática em montagem já... o senhor já transformava da válvula para o transistor já? O transistor, né? Entendi. Isso lá em 66, 65, 67 por ali, foi uma fase financeiramente muito boa para mim, porque eu transformei um número enorme, vindo de toda a região ali. Sabe? O senhor mantinha a mesma caixa, usava o mesmo chassi, tirava os soquetes, o mesmo variável, tirava o vibrador, tudo, botava outra parte uma das faixas ali, né, também tudo novo, ficava praticamente zero. A calha atrás com 4 pilhas. Com transistor de germânio. F117. 117, 170, 41, 71, enfim. Esses transistores. Isso era fácil de comprar. Era fácil. Nessa época eu tinha vontade. Eu ia seguindo a cada 30 dias, 60 dias, eu ia a Porto Alegre, lá na Electrolux. O senhor ia pessoalmente comprar os componentes? Comprar os componentes de Porto Alegre, né? E tinha depois o HE, que ele veio em Porto Alegre e vendia os componentes, o Emílio Lemansky, que era de Juí, ele vendia material elétrico, frigorífico, aqui na época, material elétrico. A gente fez amizade com ele e foi o primeiro que me deu crédito para mim comprar direto da ECRA, material, entende? Aí comprava da Rádio Lux, daí uma importadora, depois não sei, enfim, aí na Alberto Bissi, que as lojas principais eram as lojas da Alberto Bissi. E seu Jânio, o rádio que chegava à válvula, aquele modelo dos anos 50, quando o senhor transformava ele para o rádio transistorizado, agora funcionando com energia elétrica, com menos consumo, com pilhas, sim, esse trabalho demorava mais ou menos quanto tempo o senhor dedicava para fazer esse trabalho? De um rádio? Transformar um rádio desse para limpeza, eu demorava em torno de 3 a 4 horas. Horas? Horas. Puxa vida! Horas. Por isso que era rentável. Rentável. Porque para limpar era fácil, limpava, eu já pintava o chassi, deixava zerado, trocava a tela do tecido da frente da caixa, deixava novinho, eu tinha já o produto para polir a caixa também, tudo direitinho, né? Eu já tinha os rádios que eu já conhecia, o potenciômetro, quando eu já deixava cortadinho, prontinho para colocar o novo, sabe? Eu deixava, quando tinha uma folguinha, eu deixava pré-preparada muita coisa. E a parte de RF, como o senhor fazia? Ali o monobloco, a chave de ondas, as bobinas, usava tudo? Tudo. Só transformava para transistor? Não, mas a chave de onda não, era mudada. Tinha que mudar. Esse vinha completo. Sim, era monobloco. Porque o dimensionamento, a engenharia para as bobinas, a válvula é diferente do transistor. É diferente. Então o senhor trocava. Sim, agora sim. O variável eu ocupava. Variável sim. Variável, alto-falante, essas coisas,
algumas coisas básicas, chassis, aproveitava tudo, né? Sim. E dava assim, em média, 3, 4 horas eu montava um rádio. Então o senhor fazia, dá para dizer que fazia 2 a 3 por dia? 3 a 4 por dia. Por isso que era rentável. Isso aí. E o cliente estava esperando, ansioso, que queria o seu rádio novo. Isso aí, um rádio novo. Aí acabava, porque eu tinha que levar a bateria em tal lugar para carregar, e terminava. Sim. E a pilha, não, a pilha igual a pilha. Pilhazinha normal. Não, e o rádio ficava mais leve, tudo ficava totalmente diferente, né? Sim. Eu sinto muito porque na época não era fazer foto era mais difícil. Eu devia ter guardado, ter feito essas fotos, né? Eu tenho as fotos, eu tocava que eu fiz umas fotos lá montando o rádio. Mas esse período, na minha oficina, eu quase não tinha que chamar fotógrafo, né? É difícil. E o rádio não sobrou nenhum? Não. E o rádio também acabei não sem nenhum rádio ainda, né? Porque nesse cinema, só tem as fotos dele, né? As fotos são mantidas, né? Essas fotos, né? Mas o principal desse período é muita coisa que eu não. Hoje é facilmente com o celular, tu faz foto voltar. É normal. Na época, até para te guardar uma foto era assim. E esse período Embora sempre eu gostei de foto, né? Sempre gostei de fotografia. Que bom. É sorte nossa isso, Sr. Jânio, porque agora a gente vai poder compartilhar com as pessoas as fotos que o senhor tem. Esse período, então, que o senhor, que foi rentável, muito bom financeiramente, ele durou mais ou menos até que época? Durante os anos 60? Sim, foi mais. A oficina, na realidade, porque aí eu fiz como eu falei, eu tinha ginásio em Frederico da época, né? Eu, quando terminei o primário, não tinha ginásio, meu pai não tinha condições de pagar isso fora da cidade, tinha só casinha, umas fundas, né? Aí aí quando eu retornei do quartel em 59, em 60 iniciou o ginásio aqui, né? Aí eu fiz o ginásio, concluí o ginásio, e aí naquele ano anterior eu concluí o ginásio, foi dado o curso de contabilidade. Aí eu fiz contabilidade, e aí terminando o curso de contabilidade eu fui fazer vestibular para Direito em Santo Antônio, passei no vestibular, aí fui faculdade de Direito. Então eu comecei em 64, em 72 eu era formado já em... Tudo isso com a radiotécnica. Sempre com a radiotécnica funcionando. E aí eu comecei, quando as disciplinas de 116, que eu transformei muito rádio para a pilha, aí começou a surgir a motorrádio, que foi uma marca assim, que deu filho com motorrádio, essas coisas. Mas a motorrádio começou a fabricar rádios para automóveis. Para automóveis, sim. Para automóveis, né? Então eu comecei a fazer as minhas primeiras vendas, já passando mais para a parte, além da parte de consertar os rádios, eu já comecei a vender produtos, entende? Na radiotécnica o senhor começou a comercializar. Na radiotécnica comecei a vender. Ali o senhor notou que esse seria o futuro. O futuro. Aí eu comecei a comprar da motorrádio, né? Esse colocava nos carros, né? Colocava antena, colocava o rádio, enfim, deixava funcionando. Mas o senhor não trabalhava sozinho agora na radiotécnica? Precisava de ajuda? Aí comecei a ensinar, por exemplo, o Gasparim foi um funcionário, o Franciscato, foi outro rapaz que também com o nome dele trabalhou um tempo comigo, que foi para o Vale eu e outros funcionários também começaram já a me ajudar. Fui ensinando esse pessoal, né? Porque como eu estava estudando fora, de 68 a 72, Santo Anjo, eu tinha que deslocar muito a Santo Anjo, sabe, as coisas. Então a oficina continuava. Porque senão a produção parava. E a demanda ainda existia de rádios de conselho, de transformação. E aí também outra coisa, começaram as linhas de energia elétrica do interior, né? Então começou a aumentar também essas partes também, né? E aí comecei então a vender mais, comecei a vender elétrico, troquei de endereço também 2, 3 vezes, não, por causa de espaço, né? E comecei então a ampliar a venda de eletrodoméstico. Em 75, aí eu comecei já a vender móveis. Só para a gente contextualizar melhor um pouco mais amplo, Sr. Jânio, essa parte da radiotécnica Locatelli. Depois a gente vai para a TV-lândia, que é uma história também interessantíssima. A televisão, como é que foi os primeiros contatos do senhor com a televisão? Quando chegou os primeiros TV, é novidade, imagina. Eu fui ver a TV quando fui com o quartel em Porto Alegre, não conhecia um televisor. Fui ver a primeira vez, preto e branco, né? Claro. Certo. Lá em Porto Alegre. O senhor lembra a marca? Dentro da Holanda. Aí eu comecei a vender TV.
comecei a cantar, além dos rádios, né? E o concerto, senhor? O concerto. E o concerto. Como é que começou? Aí eu fui fazer um curso na Firco, Porto Alegre, e na Empire. Eu fiz 2 cursos. Empire também? Também. Fiz 2 cursos, viram os investigadores aí, né? Eu fiz esses 2 cursos, fiquei uns 15 dias, eu acho, na Firco, eu fiquei tempo para trabalhar na Firco lá. Era um conceito diferente. Era tudo valvulado, né? Depois começou parte valvulado, parte já com transistor, foi mudando. Sim. Mas eu já estava atualizado, porque falava em flyback, o tubo up, quem é que sabia? Nada, não tinha nada. E também comecei a ler, né? Fui comprando uma leitura e tentando me atualizar, né? Com as novidades. Né? E o seletor de canais, especialmente, me dava mais problema, especialmente da Centro, na época. Depois veio o Colorado, foi um TV bom, veio a Firco, veio o Philips, né? Essas marcas mais conhecidas. Para os mais jovens, Sr. Jânio, a gente vai colocar aqui no vídeo uma foto de um seletor de canais, se possível até aberto, para o jovem entender o porquê ou o técnico mais jovem entendeu por que o seletor de canais dava problema. Porque era um conjunto eletromecânico. E ele tinha uma quantidade muito grande de bobinas que eram presas no tambor rotativo e, logicamente, que ninguém controlava a forma como o usuário mexia. Daqui a pouco o usuário fica bravo porque a imagem está correndo vertical ou porque o sinal está ruim. E o problema não estava no televisor, estava no sinal que chegava. No sinal. O sinal era fraquíssimo, chegava aqui, pesos repetidores aqui, era terror, né? Nós temos, Sr. Jânio, no acervo do museu, seletores de televisor originais, novos, que nunca foram usados. Eu vou mostrar nesse vídeo, em homenagem ao senhor, eu vou mostrar nesse vídeo um seletor desses original, lá dos anos 60. Dava um trabalho para ajeitar aqueles seletores, né? Era que tem que calibrar o vibrador, né? Tem que ligar e tinha que funcionar, né? Eu lembro, Sr. Jânio, da eletrônica dos anos 1980, até que eu trabalhei, né? Eu entrei em 83 na primeira eletrônica, que o que mais se fazia em televisor era trocar playback. Realmente era a onda, era o playback. Então, nessa época dos anos 60, que o senhor relata, era o seletor o problema. O seletor era o problema, tinha o seletor. Porque como estava chegando meu ruim, quando fala, o pessoal judiava muito o seletor, entende? Isso. Isso dava problema. Que você tinha que fazer o ajuste. O seletor vai ser mostrado aqui depois, mas o seletor, além de ter o tambor rotativo cheio de bobinas, que está sujeito à mão do usuário, ainda tinha que fazer a sintonia. Então era um conjunto mecânico complicado. Som, imagem, estava tudo centralizado ali, né? E naturalmente, provavelmente, os playbacks também davam problema. Sempre dava. Era muito primitivo. Deu uma vez uma casa que eu troquei um playback e o que eu coloquei tinha problema, tu vê? O novo tinha problema. O novo tinha problema. Sim. Mas que diabo, não funciona isso aqui. Aí um tempo depois, vamos botar o terceiro, né? Sim. Aí funcionou. Sim. Na eletrônica tem essas coisas, né? Tem nessas coisas. Tem essas coisas, né? Tem. Qualquer um transistor, uma resistência, um condensador, tudo, vibrador, isso tudo é coisa que... Uma discussão bastante grande que existe hoje, Sr. Jaime, no século XXI, é que a eletrônica mudou tanto a tal ponto que os técnicos da sua geração eram técnicos que realmente precisavam entender a teoria da eletrônica. Exatamente. E precisavam fazer muita reflexão, análise sobre o circuito. Né? Não era o conceito de hoje que você substitui uma placa. Você vai lá no Mercado Livre, compra uma placa, se a placa estiver boa, troca, pronto, ou troca uma barra de LED. Então, esse período que nós chamamos de eletrônica clássica é um período muito apaixonante por isso, porque as pessoas que viveram esse período sabem que realmente tinham que se dedicar à eletrônica. Então, e outra coisa que era importante também, era o variável que tu tinha que botar o cordãozinho do variável e tudo, né? Exatamente, para ele marcar exatamente a frequência, 1100 kHz, tinha que fechar ali. Aí entra o gerador de RF. Isso aí. Então, tu calibrar o rádio, né? O buclinho tinha que calibrar o rádio, que dava pedido certinho, né? Tinha isso aí. E era muito de ouvido também nessa época. Exame, eu estou com minha surdez aí, muito, porque o apitinho aquele te dava uma coisa. Sim. Então, eu tinha boa prática em calibrar essas bobinas, quando montava o rádio, a bobina fazia a calibragem do rádio. Né? Então, ajustava. Na época, a gente usava muito, tinha rádio Sarandi, rádio Palmeira,
que entrava aqui na época. Em ondas médias? Na média, o Air Gaúcho, acho que entrava, de Penoralho entrava também. Então nós tínhamos parâmetros ali onde nós tirávamos o maior rendimento possível da calibragem. Né? Então tu tinha que ter uma percepção para saber que estava bem ajustadinho. E além do aparelho, tu tinha que ter... O fio também funcionava muito, já pegava a prática, né? Da calibragem dele, né? Então assim, eu pegava, por exemplo, a rádio Sarandí, a Sarandí tem a frequência tal, a rádio Palmeira a frequência tal, tu botava e tu tirava o máximo de potência, entende? No sinal da coisa. Então, é uma atividade gostosa, sabe? A gente se apaixonava, mas fazia, gostava. E a gente não tem como escapar de dizer isso, né, Sr. Jânio, sem entrar no mérito das questões sociais hoje em dia, mas a gente vê, nota nas pessoas da sua geração maior respeito para com o cliente. Entregar um produto com uma qualidade que o cliente merece, que a gente hoje carece disso. Aliás, hoje as empresas que respeitam o cliente, elas se diferenciam por isso. E isso não é um elogio, isso é uma condição. Se o cliente está pagando pelo produto, ele merece levar aquilo que ele está pagando. E outra coisa, no concerto, por exemplo, o meu pai me deu um conselho quando eu iniciei a oficina. Mas tu começa a tua vida, né? Oficina tal, o seguinte, a época era o cruzeiro, a moeda, né? O cruzeiro que é teu, o que é do outro, é do outro. Tu nunca deu passo maior do que a perna. Entende? Então, se podia investir para dentro da tua possibilidade. Né? E outra coisa, eu nunca, por exemplo, o cara traz um rádio para consertar. Diz assim, não, mas eu troquei isso e aquilo, tu não tinha trocado, entende? Era outra coisa, isso é uma coisa que nunca um cliente meu, eu fiz algo diferente do que realmente foi feito no rádio dele, no televisor. Isso é uma questão de honestidade. Você vê toda vez isso. Nunca. Em primeiro lugar, a honestidade, eu acho que ela é fundamental na vida da pessoa. E eu sei que tinha oficinas que faziam, passados anos, sabia as coisas. É a mesma coisa da oficina mecânica, né? Tu vai lá, os caras te enrolam um pouco. Não, tu vai fazer o que realmente precisa fazer o conserto. Valoriza a tua mão de obra, muito importante isso aí, faz bem feito e cobra o material e valoriza a tua mão de obra. O que tu aprendeu, o que tu está aplicando, que o cliente está recebendo do teu trabalho, faz um trabalho bem feito. Isso eu aprendi muito com o Galo, sobre isso aí. O Galo tinha esse detalhe. As coisas têm que ser bem feitas e honestas com o cliente. Nunca querer enganar o cliente. Isso é muito importante na vida. Não só na agrotécnica, no geral da vida do cara. Isso é para os dias da minha família. Isso aí eu levo para o resto da vida e é o que eu estou passando aos filhos. Porque nos negócios, Sr. Jânio, a melhor propaganda que existe é a propaganda do próprio cliente. Né? Se a gente atende bem o cliente, seja o negócio que for, ele volta e traz um outro. Traz outro. E volta. Exatamente. Eu aprendi há alguns anos, Sr. Jânio, e a sua história de vida, que agora se torna pública graças a esse vídeo no Museu da Eletrônica, a sua história de vida ela mostra o seguinte, a vida, o sucesso na vida, ele é feito de um conjunto de fatores, como o senhor me contou antes da entrevista. As coisas acontecem, parece que o universo, vamos dizer assim, né? Eu até posso falar Deus, não tem problema. Tem pessoas que não se referem a Deus, mas o universo, ele organiza as coisas para que a oportunidade esteja ali. Por exemplo, quando o senhor me contou que o comandante não queria liberar o senhor, ele queria que o senhor fosse fazer curso de sargento, se o senhor tivesse ido, o caminho teria sido totalmente diferente. Mas não, o senhor fez uma escolha, voltou, as coisas se organizaram, a tragédia da vida do Sr. Eugênio Kuhn foi o momento em que o senhor entrou, que nasceu a eletrônica, a radiotécnica Locatel. Exatamente. Mas esse é um dos fatores. O universo organiza as coisas e é um dos fatores. Um outro fator é o que o senhor falou, a honestidade para o cliente. Porque aquelas empresas que atendem
com desonestidade do cliente, elas estão fadadas ao fracasso. Elas não vai prosperar, né? Mas a minha clientela era uma clientela tranquila, nunca tive problema de cliente, pelo contrário, sempre tinha serviço sobrando. Especialmente em cidades pequenas como a nossa, né? Todo mundo conhece pessoas, né? Todo mundo se conhece. Por exemplo, lá em 1966, quando nós adquirimos a concessão da rodoviária, eu não sei o que era ali, o pessoal do ônibus que vinha do interior vinha com os rádios para transformar a pilha ou para consertar. Então os motoristas de ônibus eram os que mais vinham trazendo o rádio, ia pegar na rodoviária, eles me traziam ali para consertar os passageiros que mandavam para os motoristas de ônibus. E aí quando o senhor começou a ter as experiências na Radiotécnica Locatelli de que vender era o futuro, né, digamos assim, talvez o senhor não soubesse naquele momento que a radiotécnica não teria muito tempo de vida, porque ela foi sendo, a tecnologia foi superando. Começou a avançar a tecnologia, né? Foi indo para frente das coisas que, por exemplo, a transformação de bateria para pilha tinha uma fase determinada. Né? Aí quando começou a surgir as novas marcas no Brasil, né? A Motorrad, por exemplo, a Philco mesmo, a gente ia até procurar os próprios viajantes, né? Chegar ali, porque o grande problema também existia era assistência técnica. Porque eu vendia o rádio do carro e eu dava assistência. Se desse um problema no rádio do carro, eu acertava. Entende? E assim foi, depois, posteriormente, com a loja, foi aumentando a linha de produtos, eu sempre mantive assistência técnica. Quando eu vendia para Braskem, por exemplo, Max Travar, essas coisas, eu preparava um técnico. Por isso, caras de Fanera foi um técnico para gravar curso lá em Porto Alegre. Né? Uhum. Então, eu sempre dava assistência para o cliente. O cliente nunca deixava o cliente mal. Deu um problema, eu vou resolver o problema. Entende? Uhum. Então, é isso aí que me ajudou muito no crescimento depois da loja. A continuidade da oficina, ela continuou. Eu sempre mantive a oficina, até depois eu vendi para o Gasparini, né, a oficina, mas ele dava assistência para mim, daí já compromisso de cuidar da assistência, né, dos eletrônicos. Para fazer uma comparação dessa época, Sr. Jânio, com a época atual, o que a gente vê hoje no século XXI? Existe uma oportunidade de negócio qualquer, por exemplo, de fazer um investimento, ou participar de algum negócio. Por mais que a gente possa até entender alguma coisa de um determinado negócio hoje, a gente não construiu aquilo como o senhor construiu, o senhor construiu a Radiotécnica Locatelli e a TVlândia, que nós vamos entrar agora no assunto da TVlândia, que eu lembro da TVlândia, entrei quando era criança na TVlândia. A TVlândia, então, ela foi a sucessão natural da Radiotécnica Locatelli. Porque aí eu comecei a vender refrigeradores, estofados, tapetes, eu tinha que construir o primeiro depósito que eu fiz, né? Os primeiros carros de entrega, né? Então comecei no outro patamar as coisas, né? Porque com os recursos, todos os recursos que eu trazia, eu sempre fui muito econômico, sabe? Então a gente ia reinvestindo sempre, né? E eu tinha outro problema que, como eu não tinha o meu prédio próprio, eu fiz 5, 6 mudanças de locais. Na TVlândia? Na própria Radiotécnica. Na própria Radiotécnica também. Porque aí eu tinha que reformar o local onde eu ia, tinha que ajeitar, tinha que começar depois, até lá em 77, que eu adquiri esse local aqui, por coincidência, quando eu comecei a trabalhar, né? Em 77, que construí em 82, que eu, depois de 60, quer dizer, eu só cheguei no meu prédio próprio, minha loja e oficina, em 82. Muitas horas de trabalho diário? Muita madrugada. Muita madrugada. Eu lembro que eu passava, eu saía de casa às 5 horas da manhã, eu ia para a oficina. Eu me lembro que passava o seu Francisco Patrinho com a Pataia, também estava trabalhando. Mais uma vez paramos para conversar com o pai Chiquinho Patrinho. De madrugada? Madrugada, 5 horas, mais 5 e meia horas da manhã. Ele trabalhou um monte, então tinha horário da manhã, de noite, não tinha muita preguiça, né? E eu estudava à noite também, então era corrido.
Aí eu fiz o curso de piloto também, em 68, olha, 50 e 60, não. O que levou o senhor ao curso de piloto, até se o senhor permitir, eu vou compartilhar a foto do seu primeiro voo ali que eu vi como é que chama? Banho de óleo? Banho de óleo, eu achei muito legal, porque eu só tinha visto isso em filmes ao longo da minha vida, é a primeira vez que eu vejo alguém que passou por isso. Mas o que influenciou o senhor foi o Gabler também? Mas o Gabler, que eu aprendi a montar os primeiros aeromodelos com o Gabler. Eu brinquei muito com aeromodelo, mas o escolar largava para baixo lá os aeromodelos. Depois veio um que dava corda neles, em maior, plantadorzinhos. Eu morava em São Paulo e o Gabler me ensinou a montar, fiz a montada das asas, colocação, foi o Gabler que me ensinou. E aí quando eu retornei, e eu trabalhava também, quando tinha uma folga, nós eles estavam fabricando planador, ele e o Gilmar Soros, o Cumbros. Então, às vezes, eu tinha muito trabalho na piscina, qualquer coisa, ele ia lá, ajudava a lixar as nervuras do coisa, ou fazer alguma coisa, enfim. Então, eu tinha, assim, uma certa já... E no aeroclube, ia seguido ali no aeroclube, tinha pertinho lá, conhecia tudo. Então, isso também influenciou. Aí, quando eu voltei, o grupo, aí foi o Pedro, foi o Naldo Papinho, foi o Oswaldo Kuhn, aí foi nossos 5, 6, formamos um grupinho da turma, entramos em outubro de 68. De 60. Eu quero fazer um link aqui, Sr. Jaime, com uma frase popular que a gente ouve de vez em quando, que diz o seguinte: me mostre com quem tu andas e eu vou dizer quem você é, né? E aí, por que eu estou dizendo essa frase? A importância da influência do Gabler na sua vida, o quanto isso significou, e o quanto eu imagino que o senhor seja grato por ele, hoje em memória, né? Saudoso, Sr. Gabler. Isso aqui eu coloco isso. Eu acho que você passou por aqui. Sim. Minha gratidão. Sim, isso. Esse convite para receber a comenda foi um gesto de gratidão. Sim. Porque se eu não tivesse essa coisa, se eu aprendi isso aí, eu não sei o que eu teria na minha vida, em outra atividade, recursos. Meu pai também não tinha esse recurso, mas tinha. Então, sabe, foi uma coincidência que deu certo, né? A soma das oportunidades, eu prefiro chamar. E aproveitar as oportunidades também. Aproveitar. Né? Ter capacidade e determinação. Eu sei que mesmo como piloto depois, abriu um horizonte, sabe? Muda, e a convivência com as pessoas da diretoria, das pessoas, hoje já não estão mais entre nós, mas que nos ajudaram muito, né? Muita coisa. Por exemplo, o Sr. Vitalino Cerruti, o Sr. João Farias, entre outros, Jorge, pessoal que eram os que frequentavam o aeroclube ali e tal, né? Na época, outras pessoas. Então, aquela convivência ali depois do cartel. E os meus amigos, eu sempre fui o seguinte, eu nunca fumei, nunca bebi de álcool, nada. Nunca, infelizmente. Meu pai foi fabricante de água, de cachaça, de álcool, né? Ali no anterior, mas nem o pai experimentava. Ele fazia um medidor aí, sabia que estava no grau, mas ninguém da família. Ninguém. Os filhos dele, ninguém bebeu, ninguém nada de álcool, nem coisa. E os meus amigos, eu sabia, quem gostava muito de festa e eu sempre tinha meu grupo que era do mesmo tipo de comportamento, né? Nós íamos aqui para Iraí, de um baile, os amigos que iam no meu carro, eu sabia quem aqui ia, quem voltava e quando ia com o outro também. Eu sempre separei as coisas. E outra coisa também que eu sempre separei foi quando eu comecei a participar na política, a amizade, nunca misturar com essas coisas. Eu não brigar por causa de futebol, por causa de... Eu sempre separei as coisas, né? Cada um tem o seu pensamento e o respeito. Eu tinha talvez mais amigos lá na oposição política do que dentro do próprio partido, entende? Pelo tipo de pessoas, entende? Então, essa foi... Minha trajetória foi dessa forma e até hoje continua assim. Legal. Sr. Jaime, a TVlândia agora é uma loja, uma empresa de sucesso, muito organizada, o que é uma característica pessoal do senhor, por tudo que o senhor me mostrou aqui, dos históricos que o senhor está fazendo. Mas a TVlândia também teve o seu período. Chegou um momento em que... A TVlândia é o seguinte,
para começar, os filhos, ele não tinha sucessão. Né? Então chegou ali, foi em 2005, 2006, por aí. As grandes redes de lojas começaram a chegar. Né? E aí tu tinha uma alternativa. Ou tu ia expandir e, quem sabe, fazer dívidas para começar a abrir filiais e coisa e tal, mas sempre não era fácil competir. Né? Sabe disso? Porque eles compram em grande quantidade. Grande quantidade. Então chegou primeiro o Brasil Tinto, o JH Santos, o Colombo e tal. E eu continuei vendendo sempre, tinha a minha, até em função também da assistência técnica, que eu falei anteriormente, a máquina lavar, que eles tinham ali, mas não dava assistência e tal. Eu vendia e tinha meus amigos sempre, os clientes. Então a minha empresa, quando eu vendi, era uma empresa sólida. Entende? Eu tinha meu estoque, eu vou te anotar. Eu nunca trazei um título. E aí a empresa, eu vi que é o seguinte, ou eu começava a abrir filiais, mas eu precisava de elemento humano, eu precisava de uma série de coisas, né? Comunicação e tal. Porque na época a comunicação também não era que nem hoje, tão facilitada, mais difícil. Hoje a tecnologia facilitou a gestão. Ajuda. Aí decidimos vender o estoque. Aí apareceu o Menotti, né? Que já era uma grande rede. Já era uma rede. Né? Nós fizemos um negócio em poucas horas com o Fábio. Olha, você quer ficar? Tem esse local, né? Se quiser, nós fizemos um negócio lá em mês de, acho que abril, maio, para me entregar para ele em outubro, fim de outubro, né, 2005. Eu vou vender o estoque, o que sobrar fica contigo, me pago isso, o saldo, o levantamento de estoque, está aqui, eu mostrei ali na encadernação, está ali os valores. Acabou, nosso negócio acabou. Seu Jaime, nessa parte final do vídeo, onde a gente já teve aí uma riqueza de informações, dicas, história da eletrônica antiga que a gente ama, desde a Rádio Técnica Gabler, da Rádio Técnica Locatelli, da TVlândia, mas nós falamos muitas coisas da vida também, muitas coisas que são conselhos, que são sabedoria, de uma pessoa que nasceu em 1940, né? O senhor está completando 85 anos de vida e uma vida profícua, onde o senhor não só teve essas empresas que construiu, mas também se preparou como pessoa, como ser humano, né? Se preparou profissionalmente, fez faculdade de Direito, enfim, fez contabilidade lá no início. Mas que conselho o senhor deixaria para os jovens, especialmente, porque os jovens, eles são os responsáveis, os jovens são aqueles que vão fazer construir um país melhor, que é o que a gente precisa deixar para o nosso futuro, né? Acho que toda pessoa que tem filho, ela pensa nisso. O senhor tem filhos adultos, bem criados, que já estão encaminhados, mas para aqueles jovens, senhor Jaime, no minuto final, nos minutos finais desse vídeo, que conselho o senhor daria? Eu acho que a primeira coisa, ele tem que estudar, né? Ele começa no primário e vai na vida, ele tem que se preparar para a vida, né? Isso é uma coisa, isso é fundamental. Mas o comportamento das pessoas, os vícios que levam as pessoas a isso aí, a bebida, o fumo e outras coisas hoje aí, eu acho que essa nova geração que está vindo aí, eu acho que o celular, por exemplo, é uma coisa muito boa que ajuda a gente, mas também tira muita convivência da família. Você no restaurante aí que tem, vamos sentar, tem 4 pessoas, todos no celular conversando. Então, isso aí, eu sei, eu vejo meus netos hoje também, né, eu acho que a pessoa ela tem que aprender uma profissão. Tem que ter uma profissão. Hoje, não precisa nem fazer um curso superior. Tem muitas áreas dentro da própria área de refrigeração, de estações elétricas. Existe muita coisa que não precisa o cara fazer uma faculdade. Faz um curso técnico ali, tu tem uma atividade e seja um bom profissional, né? Faça o serviço com perfeição, atendimento do cliente, e tem maneiras, porque tem muita gente que são inteligentes, eles não crescem porque não têm vontade, e tem que ter vontade de trabalhar. Levanta cedo, pode vir mais tarde, mas tu tem que botar uma coisa na cabeça e dizer, eu vou fazer isso,
e vou me dedicar a essa atividade. E evitar especialmente os vícios que hoje tem na realidade, né? A droga, a bebida, enfim, eu fumo, tanta coisa assim, né? Os meus filhos sempre, desde pequeno, esse negócio de drogas, essas coisas, fumo sempre, ninguém fumou, porque eu sempre, né, botava todas as coisas, olha isso aqui, nunca faça essas coisas. Se eu tiver um amigo que entrar nesse campo, sai fora. Tem amizade assim, mas não te envolvo. Então eu orientei dessa forma, né? Tanto eu quanto minha esposa, né? Eu casei em 71, a Rosa me ajudou muito, né? Na vida, eu devo muito para ela. Tá? Então a família é muito importante, né, Mauro? Às vezes acontece, tudo bem, mas no fundo, tu vê lá das raízes, né? Tem as raízes que acontecem. E infelizmente tinha um casamento que deu certo, né? Eu tive 3 filhos, né? E todos conseguiram fazer curso superior, estudaram, a gente se preocupou com a educação deles, né? Então, hoje estão todos encaminhados, né? Então, acho que é muito importante. Agora a pessoa tem que porque a vida tem muitas surpresas pela frente, né? Então, a gente vê muitas pessoas que já acham que são pessoas ricas, né? Porque os pais lá atrás, e tem muitos exemplos, né? Aqui, os pais tinham, os avós tinham, e lá para frente as coisas ignoraram e acabaram com as empresas, e os caras hoje, o funcionário que sempre lá, quando ele era dono, ele é um funcionário. Então, eu acho que isso é um cara muito importante, esses detalhes, para pensar em valorizar os antepassados, né? Valorizar não porque é velho, não é porque é velho, mas alguma experiência ele teve nesse período, né? Quantas empresas cresceram bastante e em pouco tempo desapareceram. Então, essa juventude que vem, ela tem que olhar para trás o que aconteceu atrás, né? Os exemplos que vão ter para seguir para frente. Porque nós é uma passagem, eu estou aqui 85 anos, já estou na prorrogação do segundo tempo, que falei inicialmente, né? Mas o que vem atrás vai ter que dar continuidade, né? Em negócios, enfim, na sociedade, a participação na sociedade. E o cara tem que dar um pouco do seu tempo também para a comunidade, né? Não só para ele, né? Eu acho que, Frederico, eu consegui, participando no RAIS, na CI, no Aeroclube, no hospital e outras entidades, a minha parte como cidadão, eu acho que eu consegui passar isso aí, né? E que não é fácil, tem muito tempo que deixa a família e vai cuidar das suas outras, mas ele é muito importante para ti. E isso me ajudou muito no comércio, participando na política também. Eu nunca fui um cara radical, entrei na política por causa do Aeroclube, por causa da pista, toda uma história, foi te contar a história do Aeroclube, por exemplo, porque eu entrei na política, eu preciso meia hora para contar uma história. Então a vida é assim, ela tem que ser, tem que pensar um pouco na frente as coisas que podem acontecer. Então o que é a minha preocupação hoje? Preocupar com a minha saúde, da minha família e tal, e não tem muito mais coisa para fazer. Eu acho que dessa parte, eu acho que eu fiz a minha parte, cumpri a minha parte como cidadão. Eu acho que é importante isso aí, né? Uma passagem por lá. Seu Jaime, eu no final desse vídeo emocionante, eu só posso agradecer muitíssimo ao senhor, agradecer de coração, eu adorei a nossa conversa e eu espero sinceramente que o Criador dos Mundos lhe dê muita saúde, longevidade, o senhor cumpriu a sua missão e que esse vídeo motive, sirva de exemplo para pessoas que são pessoas do bem, que as pessoas do bem possam se inspirar nesse vídeo, nessa história de vida que a gente tentou resumir, não é fácil resumir, são muitas coisas, mas muito obrigado, Sr. Jaime, e eu desejo sinceramente que o senhor tenha muita saúde
e que a gente possa conversar outras vezes. E eu quero te agradecer essa oportunidade que me deu também, né, de ficar essa gravação e te comentar o teu trabalho. Esse trabalho é muito importante, socialmente, nem sem comentários. Guardar a história, teu museu, tu faz as coisas aí. Eu quero parabenizar por isso, Mauro, porque são poucas pessoas que se dedicam, tendo sua família e coisas, para dedicar a certas atividades. Isso aí, isso é muito importante e não são muitas pessoas. Eu disse esses dias quando inauguramos a galeria do presidente do hospital, o Vírus Superior, para uma pessoa que está ali atrás da história, todas as coisas que não valorizam o que vale o vírus. Eu disse, o vírus está. Qual é a entidade que isso não foi secretário, não foi isso, não foi aquilo, não foi aquilo outro, entende? Então, essas pessoas, elas vão passar e alguém tem que dar continuidade. E isso não é fácil, entende? E assim como o vírus, tem tantas pessoas aí também que se dedicam à parte social, essas coisas. Então, isso é muito importante porque o mundo continua. Claro, cada vez tem mais novidades, tem mais coisas, mas o básico que é a educação, tá? Os valores da família, né? O comprometimento com as famílias, isso é muito importante. Então, isso é uma coisa que tem que preservar. Isso é muito importante. Então, preservar esse tipo de comportamento de cada pessoa. E cada um faz de sua vida o que ele entender, mas tem que repensar sempre as coisas. Legal, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você ainda não conhecia o Museu da Eletrônica, se inscreva no canal, curta e compartilha isso com as pessoas que você gosta. Se você gostou bastante, compartilha com várias pessoas e assim você vai nos ajudar nesse trabalho de amor, é um trabalho de dedicação, de guardar esse período histórico tão importante da eletrônica para nós, que é o que nós chamamos de eletrônica clássica. Obrigado e até o próximo vídeo.